mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Iguais, diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. E passa então o livro a um terceiro item referente à dimensão desses desequilíbrios. Diz que as teorias e as normas que regem todos esses setores, sejam elas, essas teorias e essas normas, de inspiração socialista ou de inspiração capitalista em suas diversas formas, de um e de outro, tiveram origem ainda no século XIX, portanto, antes que acontecesse a grande revolução tecnológica que vivemos. E, em consequência, já não servem mais para esse novo mundo trazido pela tecnologia. Isto é óbvio, é evidente. Querer que elas permaneçam organizando o mundo ou a sociedade equivale mais ou menos a querer que um garoto de 18 anos continue vestindo as vestes que vestia quando tinha 7 anos. Não cabe mais. Essas normas e essas teorias podem ser resumidos nos princípios da competição e da concentração. Princípios que geram a exclusão do processo de uma parte da sociedade. Em consequência, o poder das tecnologias, seja nas mãos do Estado, nos regimes socialistas, ou das corporações, nos regimes capitalistas, ampliou esses desequilíbrios, tornando os desequilíbrios globais. Os desequilíbrios globais ocorrem na produção e no acesso à riqueza, ocorrem no conhecimento, ocorrem na posse e no uso da tecnologia, ocorrem na cultura e em todos os setores que compõem a civilização ou a organização social. Em consequência, acumula-se o poder global, unificam-se as culturas e os comportamentos, e assim se gera uma nova forma de totalitarismo, que assume uma dimensão jamais vista na história humana, limitando o espaço da liberdade. E vimos o que contraria a natureza do processo humano e de sua evolução. Em consequência, acumula-se o poder global, unificam-se as culturas e os comportamentos, e assim se gera uma nova forma de totalitarismo, que assume uma dimensão jamais vista na história humana, limitando o espaço da liberdade. E vimos tudo que contraria o espaço da liberdade, contraria a natureza do processo humano e de sua evolução. Simultaneamente e em consequência, cresce em igual proporção e se acumula o número de excluídos, pessoas, povos e nações, gerando mais um desequilíbrio, o desequilíbrio social, que em rápido crescimento ameaça a sustentabilidade ou a sobrevivência do próprio processo humano, ou seja, da civilização. Como poderá ser esta ruptura que nos ameaça? A guerra? O caos? A destruição do planeta? Não sei. Mas uma coisa eu sei, que o preço que haveremos de pagar se deixarmos que a ruptura aconteça será equivalente ao tamanho dos desequilíbrios
que deixamos crescer no processo. E por isso seremos todos responsáveis enquanto ausentes. O livro propõe os fundamentos da nova civilização ou da sociedade solidária e participativa. Reequilibrar o processo, ou tornar possível a continuidade do processo humano e sua sustentabilidade, implica em promover uma transformação ou um salto civilizatório na mesma dimensão ou tamanho do salto havido na tecnologia. Isto é o óbvio. Esta é a revolução do terceiro milênio, que ainda não foi feita e que nos desafia. Para que esse salto seja possível, é preciso perceber que a tecnologia que vem sendo empregada de acordo com as normas e as teorias da era pré-tecnológica, como vimos a competição e a concentração nas mãos do Estado ou das corporações, gerando uma falta dialética, poderia e pode ser utilizada esta mesma tecnologia de acordo com novas normas e novas teorias geradas no contexto dos avanços tecnológicos, sintonizadas com eles e, portanto, capazes de corrigir os desequilíbrios e de evitar a ruptura, aquela que nos ameaça. Assim, a mesma tecnologia que gera os desequilíbrios através da competição, da concentração e da exclusão, repito, pode gerar em seu lugar a participação e a solidariedade. Conceitos éticos que sintetizam e expressam os desejos e as inspirações do que o livro chama massa de consciência, em contínuo crescimento no mundo. Quando falo em massa de consciência, refiro-me à paz, ao respeito à natureza, ao respeito e à promoção dos direitos humanos, enfim, à amorização do mundo, como diz o livro. Conceito este a que vou me referir e analisar em algum dos próximos comentários. Desta forma, a desconcentração que visa a participação e a cooperação, que é consequência da solidariedade, constituem instrumentos e estratégias capazes de ordenar a civilização pós-tecnológica, constituindo-se nos instrumentos operacionais da nova ordem social, da sociedade participativa e solidária, capaz de superar as crises e as ameaças que nos rodeiam. Esta nova consciência e sua operacionalização é o grande desafio de nossa geração. Desafio que se dirige especialmente às universidades e a todos os que pensam e se preocupam com um mundo melhor e mais humano. Os comunicadores, os intelectuais, as igrejas e religiões, os dirigentes das nações e a todos os que lideram segmentos da sociedade ou de suas partes, sejam grandes ou pequenas, mas que constituem o poder social no rumo desta participação solidária ou de um mundo amorizado. Esta é a revolução que falta fazer após a revolução tecnológica. E cada um de nós, ao nível de seus relacionamentos, é responsável por essa revolução, a revolução do terceiro milênio. Acompanhe e compartilhe, meu amigo, nossa página e associe-se ao nosso grupo Participação e Solidariedade. E você será sócio, associado à construção desse mundo melhor. Um mundo melhor
é possível. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. Solidariedade, solidarity, la solidarité,